mas alguns começaram, inclusive, a atacar e perseguir os judeus que estavam chegando. Bom, eu comentei com vocês que os judeus chegaram aqui e começaram a adquirir propriedades, mas esse ponto é muito importante a gente aprofundar para vocês entenderem exatamente o que aconteceu. Existem narrativas, mitos, visões extremistas e ideológicas dos dois lados. Do lado judaico, a narrativa ou a história que se dizia era o seguinte: essa região era uma terra sem povo para um povo sem terra. Povo sem terra, os judeus, e uma terra sem povo. Ou seja, essa visão irreal dava a entender que não tinha nenhum árabe, nenhum muçulmano vivendo aqui, o que não é verdade. A outra visão extremista, ideológica, outra narrativa do lado de lá, ela diz o seguinte: era uma nação palestina constituída, com somente palestinos ocupando tudo, e aí chegaram os sionistas, os judeus, que tinham uma aspiração para a criação de um Estado, de uma nação judaica, e expulsaram todos os árabes, os palestinos, para então se estabelecer no local. Nenhuma das duas é a realidade. A realidade é, existiam sim palestinos aqui, não no lugar, em todos os lugares, e chegaram judeus e compraram terras em certos lugares aqui. Talvez vocês estejam se perguntando, mas quantas pessoas exatamente moravam aqui? Não tem como a gente reconstituir os números precisos de um censo naquela época. 1880, 1882 é o começo da primeira da primeira onda de imigração. Qualquer construção desses dados, do lado palestino ou do lado israelense, ela vai ter distorções políticas hoje em dia. O que nós temos são análises aproximadas que dizem o seguinte: por volta de 500 mil pessoas viviam na região inteira conhecida como Palestina, que hoje a gente pode classificar como Gaza, o que é o Estado de Israel e a Cisjordânia. Hoje, nesse espaço inteiro aqui, são 10 milhões de pessoas vivendo. Então, pra vocês entenderem a comparação aqui. Eu falei então até agora para vocês um pouco da história do povo judeu e da primeira aliá. Eu quero explicar agora o que estava acontecendo aqui na região, nesse espaço conhecido como Palestina. Qual era a organização política, geográfica, como que estava dividido esse território, quem comandava, quais eram os impérios ou as estruturas de poder e demarcavam esse lugar. Como entidade geográfica, essa região aqui, conhecida como Palestina, né, que hoje engloba os territórios palestinos e o Estado de Israel, ela não era muito bem definida. Ela não era uma entidade política autônoma, independente, formalizada. Era um território vago, assim, você não conseguia estabelecer muito bem onde que estava isso daqui. E quem governava e dominava esse espaço era o Império Otomano. Desde 1516 até 1918, o Império Otomano ocupou e controlou isso daqui. Esse espaço aqui ele era dividido e organizado em unidades administrativas maiores que eram chamados vilayets. Dentro dos vilayets, nós tínhamos distritos que eram os sanjaks. A região da Palestina estava sob a administração do vilayet da Síria, que era governado a partir de Damascus, que era a capital da Síria, por um pacha, um governador. Então, a Palestina era conhecida como o sul da Síria, porque ela estava dentro desse território da administração do que era a Síria dentro do Império Otomano. Deixa eu explicar para vocês o que aconteceu. Essa parte em verde aqui do mapa é o Império Otomano. Na verdade, tudo isso daqui é Império Otomano, tá? Mas essa região aqui é a região que nos interessa. Os egípcios, eles se rebelaram, eles também eram parte do Império Otomano, e eles se revoltaram contra os otomanos e conseguiram conquistar um pedaço aqui do sul da Síria, desse vilayet que eu mostrei para vocês. E aí os otomanos reorganizaram o império em outras divisões. Eles pegaram uma parte da Palestina e colocaram no vilayet de Beirute, que seria onde está o Líbano, e o norte da Palestina, incluindo
o que seria também hoje a cidade de Tel Aviv. Além disso, eles pegaram a cidade de Jerusalém e criaram um sanjak totalmente independente, que englobava Jerusalém e vinha até Gaza aqui. Lembra que eu falei para vocês que os judeus chegaram aqui e adquiriram a terra? Então, de quem que eles adquiriram essa terra? Essas propriedades aqui, elas eram de pessoas, coletores de impostos ou comerciantes que viviam em Damasco e em Beirute, mas eles não moravam ali. Eram terras ou propriedades ausentes, eles não estavam ali. Eles tinham essa terra e os judeus acabaram adquirindo essas propriedades dessas pessoas nesses lugares que não tinha ninguém vivendo. Bom, eu expliquei já aqui para vocês agora, do ponto de vista geográfico, né, administrativo, político, como que essa terra estava organizada. Nós temos que olhar do ponto de vista étnico, ou seja, quais eram os povos que estavam ali. Existia uma diversidade étnica muito grande. Primeiro, os gregos que estavam ocupados pelos otomanos muçulmanos, muitos deles fugiram do seu país e vieram para a Palestina. Claro que aqui também era dominado pelos otomanos, mas isso daqui eram regiões administrativas que tinham mais liberdade do que o que aconteceu com a Grécia, que virou realmente Império Otomano. Então, os gregos vieram para cá. Pra vocês terem uma ideia, no meio do século XVIII, a famosa cidade bíblica de Jafa, de onde Jonas partiu para sua jornada fatídica, ela já tinha uma mistura muito grande. Você podia encontrar gregos, armênios, turcos, árabes e outros. Ou seja, existia uma multietnia, uma diversidade muito grande de povos vivendo aqui na Palestina. E essa diversidade, ela continua no tempo. Se a gente avançar um pouco mais para o século XIX, historiadores cristãos descrevem que as aldeias, né, aqui da Palestina, elas tinham uma diversidade muito grande. Você podia encontrar numa aldeia bósnios, circasianos, drusos e egípcios. A Enciclopédia Britânica, da edição de 1911, ela descrevia essa região com grupos etnológicos muito diversos que se falavam nada mais, nada menos do que 50 diferentes idiomas. Portanto, dada essa diversidade imensa, não fica claro e não é óbvio e não é absoluto o discurso de que os palestinos eram o único povo que compôs e que tinha organizado esse território com a sua população. Então não dá para dizer que eram só palestinos e que essa era uma terra deles. Esse lugar aqui era sagrado, era importante, tinha uma história muito antiga e gente do mundo inteiro tinha ligação com isso e sempre teve. E, enfim, uma série de exemplos aí que eu dei para vocês históricos de comprovações que mostram a diversidade étnica dessa região. Na verdade, nós temos relatos históricos que vão até mais longe do que isso. Alguns historiadores, demógrafos e viajantes que iam para o local diziam que a população palestina, um pouco antes da primeira aliá, em 1880, que eu comentei com vocês, estava diminuindo. O número de árabes palestinos, né, os árabes que viviam nessa região, eles estavam saindo dali, não estava concentrado aqui, se tinha alguns lugares pouco povoados. Esse é o relato de alguns historiadores e demógrafos e até viajantes locais, usando exatamente essas palavras. E aqui, novamente, é importante a gente entender que o mito de que esta terra tinha um povo constante, estável, organizado, demarcado por árabes palestinos, e aí os sionistas, os judeus, né, com o seu projeto nacionalista, chegaram e retiraram eles dali, não confere com os dados históricos. Não dos sionistas, não dos judeus, mas os dados colocados pelas autoridades locais ou por outros historiadores, que este lugar não estava delimitado e claramente ocupado por uma única nação, por um único povo. Nação, né? Uma comunidade de um povo unido com a mesma história, assim por diante. Isso não significa, gente, dizer que não tinha nenhum palestino.
Ao contrário, tinham vários palestinos, tinham muitos palestinos, mas não organizados, controlando absolutamente e totalmente o território. Então, assim, a narrativa, né, que eu já comentei com vocês, de que só tinha um povo e chegou o outro e expulsou, ela não é verdade. Ou a outra narrativa que vai dizer também, o que eu já comentei, que não tinha ninguém, não tinha nenhum povo ali e chegou e aí eles ocuparam o vazio. Também não é verdade. A história é muito mais complicada, muito mais cheia de detalhes, muitos outros povos habitando ali e até uma fragmentação do povo de etnia árabe que vivia naquela região, conhecido como palestinos. Mas então, como eu falei para vocês, os judeus sempre estiveram aqui. Eles não estavam no volume e na quantidade que, a partir da primeira aliá, começaram a ter essa presença. Mas sempre houve presença de judeus vivendo na terra, nessa região da Palestina, terra sagrada, terra prometida, e vários nomes que eu vou citar aqui, vocês vão ouvir ao longo do vídeo. Então vamos agora para a segunda aliá, a segunda onda de migração dos judeus para essa região. E aí ela acontece de 1904 a 1914. O historiador Benny Morris, ele descreve que o pogrom que acontece na Rússia, pogrom são perseguições étnicas e religiosas que acontecem na Rússia contra os judeus de 1903 a 1906, são um dos grandes impulsionadores para que eles venham para a segunda aliá. Uma das diferenças dessa segunda onda, dessa segunda aliá, é que você tinha trabalhadores que começaram a se organizar. Então, por exemplo, sindicatos, e também começaram a construir uma imprensa em hebraico e organizações pequenas de autodefesa para se proteger dos ataques e perseguições dos árabes, como tinha acontecido dos primeiros refugiados que eu comentei com vocês. Então tá, segunda aliá, 1904 a 14, caminhando na história, 1917, e aqui nós estamos chegando no final da Primeira Guerra, e os ingleses estão em guerra contra o Império Otomano. Neste momento, o secretário britânico para Assuntos Estrangeiros, Arthur Balfour, ele entrega uma carta para o líder da comunidade judaica no Reino Unido, na Inglaterra, dizendo que a Grã-Bretanha era a favor da criação de um lar nacional para os judeus na região da Palestina. Algumas coisas importantes aqui. Isso se os ingleses ganhassem a guerra dos otomanos, porque quem controlava a região eram os otomanos. E importante lembrar, novamente, muito antes da declaração já existia uma presença de judeus vivendo ali na região. Então, antes disso, em 1917, a população judaica já era de 80 a 90 mil judeus vivendo nas suas comunidades, nos kibbutzim, por exemplo, ou em outras organizações, outras vilas, outras estruturas sociais dentro dessa região. Os ingleses acabam ganhando a guerra e o território ele vai ser dividido com os franceses. Os franceses vão ficar com a Síria, por exemplo, os ingleses vão ficar com o resto de outras partes ali dessa região, inclusive onde está a Palestina. Mas essa declaração, a Declaração Balfour, ela não resolveu o problema, porque ela não estabeleceu esse lar nacional para os judeus na região. E aliás, aqui, só para vocês perceberem, esse daqui é a parte do mandato britânico. E aqui você tem o mandato francês. Aqui um pedaço do mandato britânico também, onde está o Iraque. E como não foi criado, o lar nacional judaico, isso daqui permaneceu do jeito que era, indefinido, com esses vários povos, com os árabes, com os judeus que estavam morando ali, e com os outros. Essa diversidade, essa confusão ou desorganização, ela continua assim até o final da Segunda Guerra Mundial. Avançando na história, então, chegamos ao fim da Segunda Guerra Mundial, e aí o mundo descobre o que foi o Holocausto, o tamanho do genocídio, a forma, o escopo, como tudo aconteceu. As pessoas não tinham noção do que tinha sido o projeto de extermínio do povo judeu e de outros.
mas aquilo marcou muito. E aí então, a ideia de que os judeus precisam ter o seu estado, o seu território, um lugar deles, da onde eles vieram, para viver ali independentes e autônomos, e sendo a maioria, ela ganha muito mais força. Para evitar que aquilo se repetisse, né, por exemplo, algumas coisas muito marcantes, a ONU ela surge para tentar evitar uma nova guerra mundial, dada quanto destrutivo foi a Segunda Guerra Mundial. A palavra genocídio é criada para exemplificar o que era aquele tipo de matança do Holocausto.